Então, vamos dar início a mais uma doutrinária, como sempre, agradecendo ao Mestre Jesus, a sua equipe amorosa, que sempre tem nos auxiliado nesta caminhada, nos dando essa condição de aperfeiçoar o nosso espírito. E assim, Mestre amado, só temos a te agradecer por esta luz maravilhosa que nos concede. E nesta noite, mais uma vez, ainda com o livro A Luz do Mundo, item 22 do livro A Luz do Mundo, como é carregar a cruz do Evangelho, mas a do livro é tomar a cruz. Então, que a tua mensagem, Senhor, possamos nos envolver e buscar cada vez mais esse aperfeiçoamento, envolvendo a nossa irmã Joelena, no manto de paz, de harmonia, todos nós presentes, e assim só temos a te agradecer. Que a paz envolva toda a humanidade, por hoje e sempre, que assim seja. Então, agora eu passo a palavra para Joelena, muita paz. Gratidão. Boa noite a todos. Mais uma vez, gratidão pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, mais uma vez. E que Deus tenha misericórdia de mim a falar, de vocês a escutarem. E que o meu verbo da noite seja realmente o verbo que o Mestre Jesus espera de mim. Eu vou projetar os slides. É um tema... Está aparecendo os slides? É um tema que, para mim, né, achei difícil, no sentido, não da teoria em si, né? A teoria é muito fácil. O falar, como eu estava hoje comentando com uma amiga minha, o falar é muito fácil. Nós falarmos sobre as coisas é muito fácil. Não há dificuldade, não. É ler e ter um pouquinho de habilidade, né? Para falar, e a gente consegue falar. Agora, exercitar é que é o complicado. Porque exercitar requer de nós uma vontade muito grande de mudar. Porque a maioria das coisas que, né, principalmente estamos, obviamente, falando aqui do Evangelho, falando do Mestre Jesus, né, do que ele trouxe para nós, são coisas que nos conclamam a uma grande transformação, a abdicar de muitas coisas que nós achamos que é satisfatória, que é necessária. Né? Viver o Evangelho, como fala, né, propriamente dito, é difícil. Não é uma tarefa fácil. Precisa de muita disciplina. Por isso que Emmanuel, né, quando se apresentou a Chico, lá nos primórdios, né, quando eles se conheceram, inclusive isso está até no filme, né, dele, que fizeram de Chico Xavier, e que ele perguntou o que eu preciso fazer, né? Porque Chico muito solícito, né? Sempre muito amoroso e já abrandado pela vida, né? Porque ele já tinha muito sofrimento, uma madrinha que o maltratou, uma mãe que morre cedo. O alento que veio para a vida dele foi a madrasta, né? Quando tirou ele da madrinha e realmente reuniu todos os meninos, os filhos, que eram muitos, e ele voltou, né, para junto do pai, e a madrasta era uma pessoa maravilhosa, foi o alento da vida dele. E a mãe, que, como todo mundo sabe, né, Maria de Deus, né, que ela aparecia para ele e conversava com ele. Então ele já vinha sendo ali, ó, trabalhado, não só há anos, né, espirituais aí, de trabalhos espirituais, de reencarnações, mas na própria aquela encarnação como Chico Xavier, ele também já está sendo amansado, né, pacificado, para poder seguir mais à risca esse evangelho de Jesus. E Emmanuel pergunta, ou ele pergunta, né, o que eu tenho que fazer então, né? Quer dizer,
tudo bem, estou aqui, posso trabalhar com você, mas o que é que eu tenho para fazer? E aí a Emmanuel falou disciplina. Aí ele, isso aí para mim é beleza, porque eu trabalho desde pequenininho, né? Porque realmente era a história dele, né? Ele, eu trabalho desde pequenininho e tal. E segundo, porque a Emmanuel disse que eram 3 coisas, né? Aí ele, segundo, disciplina, né? Aí ele já ficou assim, né? Como que diz, ó, tudo bem, a primeira disciplina, a segunda, e o terceiro, disciplina. Ou seja, ele repetiu para que ele não esquecesse, né? De que ele precisaria de muita disciplina, né? De muita vontade própria, de manter aquela transformação que ele já vinha fazendo há tantos anos na vida, né? Então, não é uma tarefa realmente fácil. E tomar a cruz, né, que é do livro Luz no Mundo, de Amélia Rodrigues, psicografado por Divaldo Franco. E aí, Amélia Rodrigues, ela inicia assim: tomar a cruz significa aceitar as dificuldades e desafios da vida como oportunidades de aprendizado e evolução espiritual, sem revolta ou lamúrias. Olha aí o difícil. É renunciar ao egoísmo, ao orgulho e às paixões, buscando a transformação interior e a prática do bem. Aí é que é um pouco mais complicado. Aí é como diz o povo, né, que como é a porca tosse o rabo. Porque, como ela diz, o tomar a cruz, né, quer dizer, seguir o evangelho do Cristo, que ele fala isso, né, tomar a tua cruz e me segue, é renunciar ao egoísmo, ao orgulho e às paixões, né, que nós somos tão bombardeados, e buscar a transformação interior e a prática do bem. Até que praticamos. Muitos de nós já estão ali, né, numa prática até tranquila, sincera do bem. Mas será que conseguimos já fazer essa eliminação do orgulho, da vaidade, do egoísmo, né, e das paixões? Né? Esse caminho é que é o transformador, e que é o que nos chama o tempo todo, é por isso que fala, né? É aceitar as dificuldades. E só que quando as dificuldades batem na porta, enquanto humanos que somos, imperfeitos e comuns, né? Nós temos essa questão de quando a gente está falando, aí diz, não, aí a dorzinha é pequena, às vezes, aí a gente olha para uma dor maior de outro irmão, a gente diz, mas não tem fé, né? Se tivesse fé, se não sei o quê, aí a gente até julga, né? Que nós somos ótimos, né? Para julgar. E aí a gente fica, não, a pessoa que está dentro do espiritismo, não, e tal. O estar dentro do espiritismo já é um bom caminho andado para vários entendimentos e esclarecimentos, mas significa que a pessoa mudou. Religião não significa mudança interna. Religião nenhuma religião significa transformação interna. O interno, o nome já diz, é interno. Sou eu que faço. Então, às vezes, a pessoa passa a vida inteira, né, trabalhando assiduamente, estudando, estudioso, Ave Maria, sabe tudo, inclusive todos os números, né, das questões dos espíritos, dos médiuns, sabe tudo, né, a nível assim da doutrina, né, além de muitos outros livros, mas às vezes na hora do, vamos ver, né, na hora do que a dor chega, na hora que a doença chega, na hora que a morte chega, desaba todo aquele castelo da intelectualidade, né, desaba tudo aquilo ali e fica o ser humano imperfeito mesmo, ele diz, agora eu tô com medo, ou senão agora eu tô com raiva, né, eu pensei que eu ia ficar inteirão a vida toda, né, trabalhando, porque eu sempre trabalhei no bem, então eu ia ficar bom o tempo todo, nunca ia adoecer, por exemplo, né? As pessoas têm muito, eu recordo muito bem, me permitam, né, a fala, que é uma fala familiar. Minha tia, ela, né, eu venho de um área espírita, eu já contei algumas vezes essa história, por minha tia ter problemas sérios mediúnicos desde pequenininha, a minha avó já desesperada, porque tinha levado para tudo quanto é lugar, até centro de umbanda e não tinha dado certo. E aí passou uma moça espírita. A história de minha tia parece muito com a de Divaldo, só que Divaldo ficou na cama, foi a obsessão do irmão, né?
Minha tia era a obsessão de um bocado. Minha tia ficava na porta da rua, gritando, falando. O povo passava, ela via, os espíritos falavam, né? Os espíritos terra, né? Inferiores, falavam as coisas, os podres do povo, e ela ficava gritando os podres do povo, né? Ela, você aí, ó, você faz isso, faz isso. E aí o povo chega e corria, né? Não, ninguém quer ter suas coisas reveladas, né? Então o povo corria tudo. E aí o povo já fazia reclamação, e minha avó já não sabia mais o que fazer com minha tia, porque inclusive ela estava de doida, né? Porque ficava na porta pulando, gritando, criança ainda. Nova, na verdade, né? Adolescente, eu acho ainda. E aí, mas desde criança ela tinha isso. E aí essa moça espírita passou, era do Jesus de Nazaré, do Centro Espírita aqui de Feira de Santana, e fez, olha, isso aí, minha senhora, é mediunidade. Aí minha avó, leva ela aonde? Que já tinha excomungado na igreja, já tinha levado até em centro de umbanda, não tinha dado certo. Aí fez, eu levo ela aonde? Aí pegou ela e levou, e realmente, né? Ela também, como Divaldo, quando sentou na mesa mediúnica lá que foi o mesmo centro, inclusive, né, de Divaldo, Jesus de Nazaré, ela deu comunicação, pronto. Aí o pessoal orientou minha avó, e aí minha avó, quando chegou em casa, disse, agora todo mundo é espírita. Quero nem saber, aqui nessa casa, todo mundo é espírita, e quem nascer vai ser espírita também. Porque eu não quero mais problema na minha cabeça, porque ela não queria era mais nada que desse errado, né? De ninguém batendo pino lá, parecendo uns doidos, né? Por causa da mediunidade. Então, eu já nasci, né, na questão espírita. E essa tia, inclusive, ela trabalhou para mais de 50 anos na mediúnica, né? E hoje ela está com 90 e poucos anos, né? 90 e acho que 98, não, 90 e alguma coisa. E quando ela começou a dar sinais, que no caso foi de Alzheimer, e ela está com Alzheimer, já está na fase da demência, né? Ela já está acamada, já está mesmo na fase final. E bem resistente, inclusive, né? Que já tem um bom tempo que ela já está nessa fase final, vamos dizer assim. E aí ela, quando iniciou esse processo do Alzheimer, uma pessoa me chamou a atenção, uma pessoa lá no centro mesmo, que é terapeuta, a observou e fez assim, Jalena, essa tia tá me parecendo que ela está com sinais de Alzheimer. Aí eu fiquei assustada, né? Naquela época, então, o Alzheimer, né? Já tinha algumas pessoas e parecia uma doença terrível e realmente uma doença muito sacrificante, né? E aí eu peguei e liguei para minha prima, eu fiz, Mara, fulana, que é terapeuta, observou ti e acha que ela tá com sinais de Alzheimer. Não é melhor logo levar, né, para poder ajudar no processo? Aí, a minha surpresa, aí nós, às vezes, espíritas aqui fazemos, né? Olha como pensamos. Ah, não, minha mãe tem anos de trabalho com espiritualidade. Realmente, ela já recebeu, minha tia chegou a receber médicos espirituais, né, e tal. Ave Maria, não faltava um dia do passe. Ela tinha um dia que ela dava passe, dia de segunda-feira, não faltava, era a tarde inteira dando passe. E realmente não faltava mediúnica também. Era trabalhadora assídua em tudo. Além das outras coisas também, que ela tinha o processo dela de ajuda social, né? Não só no próprio centro, como também particular. E aí ela, não, eu tenho certeza que a espiritualidade não vai deixar que isso aconteça. E tal. Eu me choquei, porque eu nunca pensei dessa forma. Eu acho que a gente recebe aquilo que precisa receber, né? Já a minha linha de pensamento sempre foi outra. Eu não fico muito confiando. Eu sei que, obviamente, mas não é só nós que somos espíritas, ou nós que trabalhamos, que recebemos o alento ou o socorro, não. A misericórdia divina é para todo mundo. Inclusive, quer dizer que João, que está lá na roça, lá não sei aonde, é uma boa pessoa, tem um bom coração e tal, nunca fez mal a ninguém. Tá, ele também não vai receber a misericórdia divina, não vai receber o alento, a espiritualidade não vai ajudar ele, se ele tiver os processos dele, vai largar a míngua, quer dizer, vai morrer da pior forma possível? Não. Todo mundo está digno e aberto à misericórdia. E aí eu me choquei, né, com a fala dela. E óbvio que a espiritualidade não barrou a doença de minha tia. Como ela disse, como ela imaginou, né? Falou e imaginou o que aconteceria, né? Não houve barragem. Houve, obviamente, uma sustentação, ela foi, sim, ajudada em muito. Tanto que a doença dela foi lenta, não foi logo aquelas avassaladoras, né? Ela foi, mas ela lembrava, inclusive, de mim, ela nunca esqueceu.
Interessante, né? Esqueceu a irmã, que é minha mãe, mas não me esqueceu. Ou seja, eu fiquei gravada, né, na memória dela. Mas, às vezes, nós temos essa ilusão, né? E, como eu falei, às vezes, a derrocada nossa, né, da nossa intelectualidade, porque essa é a parte nossa intelectual que fala, né? Outro exemplo, aí um exemplo, não sei se vocês já ouviram falar, de Otília, que era uma trabalhadora da Mansão do Caminho, junto a Divaldo. Ela já morreu idosa, né? Tem um livro, é porque eu não lembro do livro, o nome do livro. Eu tenho até ele. Eu lembro bem da época que Divaldo falou muito sobre esse caso. Ela era uma trabalhadora, gente, ela trabalhava em tudo na Mansão do Caminho, né? Um coração maior do que aquele, como diz o outro, imensa, sabe? Coração imenso, um amor imenso, um trabalho e tal. Quando ela veio a desencarnar, primeiro, ela não largou o corpo. Ela ficou colada no corpo, o corpo decompondo, e ela dentro do caixão junto com o corpo. Já começou por aí, né? Aí Divaldo teve que fazer uma intervenção, né? Porque Joana de Ângeles, aí já foi o mérito, né? Aí já não foi nem tanta misericórdia, já foi o mérito mesmo dela, né? Pelos méritos dela, aí Joana intercedeu, aí Divaldo foi, né? Desdobrou e tal, e convenceu que ela não precisava ficar ali. Ela falou que estava com medo, né? Com medo. E realmente, o medo era a consciência dela, né? E aí, quando ela saiu, que conseguiu sair ali daquele movimento de estar ali grudada no corpo, ela foi para um umbral. E aí vinham as notícias, né? Joana recebia as notícias e passava a Divaldo e outro médium também recebia essas notícias dela no umbral, né? E o que foi de espanto para todo mundo, porque tinham certeza que ela ia para um lugar maravilhoso, né? Olha os nossos pensamentos, olha as nossas lógicas. É isso que eu digo, nossa intelectualidade. Quando a gente vai para o vamos ver, né, na hora H da coisa, a gente precisa. Aí é que a gente vai ver como é que a gente vai reagir, né? A gente acha que vai ser maravilhoso. Ah, não, ali ela desencarnou, vai para o nosso lar, vai para não sei aonde, aonde? Foi para um umbral direto. Depois que largou o corpo, porque ainda ficou sofrendo agarrada na decomposição do corpo, e depois, quer dizer, ela teve dois sofrimentos, né? O do corpo, o do ficar junto ao corpo, e logo após, um umbral. Depois é que foi resgatada e tal, e aí, obviamente, entrou para os trabalhos espirituais, etc. Porque tudo também é uma caminhada, tudo é dinâmico. Também tá no umbral, vai ficar no umbral? Não, é dinâmico, é evolutivo. A gente quer ou não, tanto que Lázaro tem uma fala de Lázaro no Evangelho segundo o Espiritismo, que ele diz, nem que seja chicotada, você vai, a humanidade vai para frente. Ou seja, a gente vai. Nem que seja a troncos e barrancos, a gente vai. Não tem para onde correr. Né? Agora, a gente escolhe como é que vai. Aí ela continua, né? Amélia. Diariamente, à sua volta, aí a volta do Mestre Jesus, né? Renovavam-se os grupos ávidos de seu socorro, que eram justamente as pessoas que o procuravam. A mensagem da esperança, alcançando as fronteiras das almas inebriava-se, derramando-se abundante pelos demais corações que se contagiavam de sua empolgante realidade. Imagine estar próximo ao Mestre, né? Jesus, o quanto que aquelas pessoas não se rejubilavam, né? Então, jamais Israel vira ou escutara alguém igual a ele. Realmente não houve ninguém, até hoje, né, no planeta, igual ao Mestre Jesus. Nunca se cansava de ensinar, nem se descoroçoava jamais ante a impertinência ou a rebeldia dos infelizes, aqueles que ainda não estavam prontos, né? Compreendia-os por conhecer o ácido sabor do sofrimento que os infelicitava e por compreender-lhes a dor decorrente da pesada canga a constranger-lhe os corpos, cansados e os espíritos aflitos. É por isso que eu falei aí da questão da misericórdia divina, que é para todos. Então, muitos, inclusive, como ele fala, são rebeldes, né? Muitos fogem da questão do Cristo, inclusive aqui na nossa contemporaneidade, né? Aqui próximo, assim, quantas pessoas não suportam a ideia, inclusive, né? Do Mestre Jesus, de Deus, né?
Aí tanto que perguntam, e onde é que está Deus? E eu estou aqui nesse sofrimento, nessa miséria, nessa dor, não sei o quê. Porque a dor, ela dilacera a carne. E nós estamos na carne. E nós não temos essa consciência de que somos seres espirituais vivendo, né, uma existência material. Até nós espíritas, por estar tão mergulhados na carne, a gente às vezes esquece disso também. A gente diz, eu acredito na imortalidade. O quanto que acredita realmente na imortalidade? Eu lembro de uma palestra de André Peixinho, nosso saudoso, né? André Peixinho, e que ele perguntou isso e todo mundo ficou meio paralisado. Porque todo mundo, imortalidade, imortal, somos imortais, somos. Mas aí ele apertou, né, a mente de todo mundo, questionando quanto que você realmente tem consciência de que você é imortal. Você vive enquanto um ser imortal. Né? E aí todo mundo ficou parado, ficou confuso, inclusive eu me incluo aí nessa também. Eu fiquei logo, eu fiz, rapaz, será que eu confio mesmo nisso? Eu falo realmente da imortalidade, mas será que eu estou confiando nessa imortalidade? Eu estou vivenciando, eu vivo como. Porque, veja só, quando ele questionou, ele trouxe alguns exemplos. Quando alguém me agride, verbalmente, não vamos falar fisicamente, verbalmente e tal, eu me vingo. Eu tenho raiva, né? Eu fico, nem que seja na cabeça, eu fico massacrando. Aí pode até dizer, Janaína, não, eu não falo nada, eu deixo lá a pessoa e tal. Mas é sua cabeça, como é que fica? Na sua mente, você tá mesmo na paz? Você diz assim, vá, meu irmão, vá em paz. Eu faço igual um amigo meu, né? Vai em paz. Aí depois ele faz, vai de retro, Satanás. Olha que miséria. Quer dizer, ele tem essa. Eu me acabo de rir com ele, acabo dando risada com as maluquices dele. Porque ele fica com a raiva danada, só que na hora ele procura fazer esse exercício, né? Pelo menos está fazendo o exercício. Aí ele vai, não, meu irmão, vá, se pique, vá na paz, vá, quero nem saber. Aí quando a pessoa acaba de virar as costas, ele vai, sai de reto, Satanás, ainda fica fazendo a cruz. Quer dizer, no íntimo dele está o quê? A raiva. Então, se ele realmente se considera, nós, né? Nós todos nos consideramos seres imortais, e que a vida continua, e que a vida dá conta das coisas, né? Como o Divaldo, inclusive, falava muito. É a vida que cobra, né? Mais adiante, não se preocupe não, que a vida vai cobrar, né? Então, aí eu tenho esse alívio, né? Aparentemente eu tenho esse alívio, entre aspas, né? Parece que eu tenho esse alívio. Não, realmente. Me fizeram mal, por exemplo, me fraudaram, me levaram, me deixaram na falência, por exemplo. Mas você, meu irmão, vai responder por isso, vai em paz, vai com Deus. Aonde eu me reto, eu tento vingança, eu tento rever. Se for o caso, às vezes até, se for uma pessoa mais violenta, tenta matar, né? Eu sempre me volto para a situação. Né? É como se eu que tivesse que ser o justiceiro. Né? Eu sou a justiceira, porque ninguém vai me ajudar nessa situação. E outros, quando não conseguem fazer a justiça com as próprias mãos, né? Como diz o outro, coloca Deus com espada e tudo na mão, o guerreiro, né? Mas você vai ver, Deus vai ver. Não é Deus que vai fazer nada. Né? A vida cobra porque a lei natural é essa. Aquilo que eu planto, eu colho. Então, se eu fraudei, está na minha conta. Eu roubei alguém, botei alguém na miséria. Às vezes a família até ficou na miséria total, às vezes até morreu alguém e tal. É uma conta que é minha. Né? Então, essa conta que é minha, foi eu que fiz. E quem mais fez comigo? Está nas nossas costas. Somos nós que respondemos. Né? Então, é um pensar o quanto que nós realmente entendemos e aceitamos essa espiritualidade, ou essa imortalidade, né? Quanto que eu me sinto, não é só me sentir, é ter a certeza da imortalidade. Então, a pergunta, né, de reflexão aí para todos nós. Quem de nós não carrega uma cruz? Até voltar aqui a tela. Alguém aqui, né, não carrega uma cruz, não tem algum problema? Quem é o Felizardo aqui presente? Está assim maravilhoso. Se é, me avise aí, gente, que eu quero conhecer mais profundamente para saber como é que conseguiu isso. O que seria ou quem seria a cruz em nossas vidas? Olha só a pergunta. O que seria, porque às vezes é uma situação,
Ou quem seria? Às vezes é uma pessoa que a gente carrega. Quantas pessoas não carregam a cruz e é o marido, ou é a esposa, né? Ou é o filho, né? Essa tia mesmo que eu falei do Alzheimer, ela teve uma cruz, além das outras dela, né? Das questões pessoais dela. Uma que foi quem foi o meu primo, né? O primeiro filho dela, que inclusive era adotivo, e entrou no mundo das drogas. Inclusive morreu, como diz, por lá mesmo, né? No mundo das drogas também. Né? E a Ave Maria foi uma tortura, né? Porque você lidar com uma pessoa drogada não é fácil, ela sofreu muito. E por mais que ela agisse, botasse em recuperação, nananã, muito amorosa, não, não conseguiu tirar. Ele foi até o momento do desencarne com, como diz, o drogado, né? Dentro no mundo lá das drogas. Então era uma cruz. E quantos que têm maridos que são uma cruz, que são alcoólatras, por exemplo, né? Aí que a pessoa diz, mas eu não sei o que é que eu fiz para poder ter essa cruz na minha vida. Ainda diz assim, né? Eu carregar essa cruz na minha vida. Então, quem é que não tem, né? Qual o sentido? Aí é que entra a questão, o que o Espiritismo nos traz, é entender o sentido dessa cruz nas nossas vidas. Né? Cruz, né, sinônimo de dor e sofrimento. Então, todo mundo tem uma visão da cruz de dor e sofrimento, como se fosse um castigo ou condenação. A época em que Jesus esteve neste planeta, era comum as pessoas serem crucificadas pelo crime que cometiam. Eram ladrões e assassinos que, fatalmente condenados à crucificação, deixariam este plano com dor e o sofrimento que mereciam por terem cometido crimes contra a lei dos homens. Mas e Jesus? Por que fora condenado à cruz se não era nem ladrão e nem assassino? Porque as pessoas daquela época o condenaram cruelmente. E porque ele se deixou crucificar, visto que é o Filho de Deus a quem nos referimos. Né? Então, o Espiritismo, ele traz aí justamente ao sentido, né? Aí entra a nossa doutrina, a doutrina da imortalidade. Né? Qual o sentido? Tem que ter um sentido, né? Da cruz nas nossas vidas. Então, o sentido da cruz, ela é libertadora, ao contrário dessa ideia de sofrimento. Né? O Espiritismo traz para nós um novo olhar sobre a cruz. É a oportunidade, que é a quitação de nossas dívidas do passado, que é a expiação. É a transformação e elevação espiritual, que são as provas. Então, no livro Consolador, né, Emmanuel traz de maneira clara e didática. Inclusive, é fantástico esse livro Consolador. A provação é a luta que ensina ao discípulo rebelde e preguiçoso a estrada do trabalho e da edificação espiritual. A expiação é a pena imposta ao malfeitor que comete um crime, né? Ou seja, o reajustamento. Então, dessa maneira, fica claro o entendimento. As provas são testes, oportunidades benditas concedidas por Deus, Pai de infinita bondade. Objetivam que o indivíduo vença suas más tendências, e na grande maioria das vezes, é o próprio que as escolhe de acordo com as possibilidades. Já as expiações são impostas e decorrem de faltas cometidas pelo espírito, sempre com o objetivo de auxílio e amor, visando a reeducação do espírito. Porém, é bom que fique claro, Deus não pune nem condena, mas utiliza desse mecanismo, pois o espírito não está apto a compreender o que lhe seria mais útil para o seu progresso e purificação. Então, quais são as leis a cruz nos faz acessar? Né? Nós conhecemos a lei de causa e efeito, a lei do trabalho, a lei de sociedade, a lei do progresso, a lei de liberdade e a lei, uma das mais importantes, né, que é a lei de justiça, amor e caridade. Então, ao chamar assim o povo e os discípulos, Jesus disse: se alguém quiser me seguir, que renuncie a si mesmo, que carregue a sua cruz e siga-me. Pois aquele que quiser salvar a si mesmo se perderá. E aquele que se perder por amor a mim e ao Evangelho se salvará.
de fato, de que serviria a um homem ganhar tudo e perder a si mesmo. Né? E aí no Evangelho, no capítulo 24, nós encontramos que suporte corajosamente as dificuldades que sua fé, é o que a Amélia falou lá, né? Coragem diante das dificuldades. Que sua fé lhe acarretar. Pois aquele que quiser salvar a sua vida e seus bens, renunciando a mim, perderá as vantagens do reino dos céus. Enquanto aqueles que tiverem perdido tudo na terra, até mesmo a vida para o triunfo da verdade, receberão na vida futura o prêmio da coragem, da perseverança e do desprendimento demonstrados. Mas aqueles que sacrificam os bens celestes aos prazeres terrenos, Deus dirá, já recebestes a vossa recompensa. Então, é justamente esse sentido que o evangelho, né? Porque o espiritismo, ele vai buscando ali na fonte, né? Do Mestre Jesus, ele busca ali. E os espíritos que fazem, né? Que trazem a literatura, né? Que é como Manuel Flamengo de Miranda, a Amélia Rodrigues, Joana de Ângeles, e Emmanuel, etc., todos nos trazem também dessa fonte, nos esclarecendo. Então, o esclarecimento dessa cruz é de liberdade, quer dizer, a cruz, na verdade, quem não carrega a sua cruz? Todos nós carregamos, mas é uma cruz libertadora. É isso que nós precisamos compreender de verdade, né? E não é compreender somente, como eu iniciei falando, intelectualmente. Nós precisamos compreender profundamente, aí entra a questão da fé raciocinada, de termos essa certeza, porque eu sei que é, né? Eu tenho a certeza de que vai passar, porque eu sei que vai passar, porque eu sou um ser imortal, ó, entrou aí de novo a imortalidade. Eu tenho essa certeza da imortalidade. Eu vivo essa certeza dentro de mim. Então eu tenho fé, né? A fé é a certeza. E raciocinada, porque tem lógica. É uma coisa que está ali, ó, vista, né? Então a gente tem que buscar justamente esse caminho. Quando ela fala, veja que ela fala, Amélia Rodrigues, e aqui também no Evangelho, traz suportar corajosamente as dificuldades. Né? E é esse suportar as dificuldades. E é o que eu iniciei falando, quem realmente, verdadeiramente, quando bate na carne a dor, a gente suporta as dificuldades. E muitas das vezes está tudo bem, porque são nossas limitações. Porque nós somos limitados, somos imperfeitos e limitados. Né? Somos muito limitados, inclusive. Então, dentro das nossas limitações, que a gente está aqui na Terra, né, em provas e expiações, nós temos essa dificuldade de, como diz outro, aquecer, né, a certas realidades. Então, quando adoecemos, principalmente, ninguém recebe, um espírita, ou seja, quem for, não recebe um diagnóstico de um câncer, por exemplo, seja ele de qualquer forma, agressivo ou não agressivo. Quando se fala o câncer, né, que antigamente, se vocês bem lembram, quem bem lembra disso, não se falava essa palavra câncer, que parece que se falasse câncer, você já pegava. Parecia que o negócio pegava até pela fala, né? Todo mundo tinha medo de falar. Era impressionante, porque ainda mais no início, quando ele apareceu, que realmente se descobriu, né, o que era o câncer, muitas pessoas, porque os tratamentos eram péssimos, né, eram bem rasteiros ainda, e as pessoas morriam. Era raro uma pessoa dizer, olha, você está com diagnóstico de câncer. Sempre o médico já dizia, você tem 3 meses, tem 6 meses. Ainda tinha isso, os médicos ainda davam o tempo de vida. Olha, tudo Deus, né? Um cara de deuses. Né? Ainda tinha essa. Dependendo do grau ali que ele visse, ele dizia, você só tem uma semana. Aí a pessoa ficava 2 anos viva com aquele câncer. E não tinha remédio que realmente sanasse, melhorasse. Era raro os casos que se aplicava radioterapia, não sei o quê, e funcionava. Né? Meu tio mesmo foi um desses. Ele teve na laringe e fez radioterapia e ficou bom, ficou curado.
curado, mas tanto que o médico pediu, né, autorização e tudo, que ele levou para os anais lá da Inglaterra, que ele tinha um congresso, não sei o quê, para mostrar, porque naquela época, né, tudo buscando soluções, e ele foi uma exceção na época, né, ele ficou realmente curado. Veio a desencarnar, cardíaco, do corpo fraco, o coração fraco, bem depois, né, de questões cardíacas. Mas, realmente, o câncer ele venceu, entende? Mas não era assim. Então, o povo falava CA, ninguém falava câncer, falava CA, não falava se a palavra coisa. Então, imagine, já naquela época, e hoje ainda, quando se fala, todo mundo entristece, não é só entristecer. Tem gente que, inclusive, entra na dificuldade de entender a doença e ainda entra na rebeldia. E que está tudo bem, é a limitação de cada um. É como eu estou falando, não existem as nossas limitações. Mas o que o Evangelho nos conclama, o que a Amélia aqui nesse texto, né, do Tomar a Cruz também nos conclama, é elaborarmos essa força em nós, né, essa fé, essa força, né, essa fé na misericórdia divina, para a gente suportar realmente as dificuldades que vão se aparecendo, que são muitas e o tempo todo vai estar aparecendo, né. E aí, Paulo, no 1 Coríntios, né, ele nos ensina que Cristo usou o episódio da crucificação entre os ladrões para nos ensinar o caminho da vida eterna, que jamais nos levará a Deus sem o aprimoramento e sem a sublimação de nós próprios. Fica claro que Jesus não desencarnou na cruz para redimir o pecado dos homens, mas para dar exemplo. A nossa cruz é pessoal e intransferível. Ainda tem essa, eu não passo adiante, né? Mas estejamos atentos, como nos ensina Emmanuel, em Livro da Esperança, na lição 80, pois Jesus, ao conclamar-nos à renúncia de nós mesmos para segui-lo, espera que tal renúncia não seja uma omissão ou fuga, mas que demonstre rendimento de valores espirituais em nosso favor e a benefício daqueles que nos cercam, ensinando-nos o desapego ao bem próprio pelo bem de todos. Essa questão aí é bem interessante, que Emmanuel nos conclama, né, quando ele fala né, no livro Esperança, de não, espera que tal, né, ação não seja fuga, porque às vezes as pessoas dizem, vou seguir Jesus, aí larga, realmente tem uma vida mais assim, né, quase um monge e tal. Só que não se transforma interiormente, porque é isso, por isso que Kardec trouxe logo, né, para nós. Se reconhece o verdadeiro espírita por sua transformação moral e por vencer as suas más tendências. Então, é essa transformação verdadeira, né? É aquela que é interna, que vai fundo, que realmente eu mudo. Então, tem pessoas que não mudam, até seguem, né? Quer dizer, entregam as coisas, se desprendem, têm uma vida mais, né? Como eu falei, quase um monge ali, só ajudando, fazendo caridade, mas não se transformou interiormente, uma pessoa às vezes agressiva, invejosa, maledicente, e continua. Então isso aí não é o que o Cristo fala. Quando ele fala, deixai lá, né, e segue, pega a tua cruz e me segue, é justamente essa transformação que ele espera de nós. Não é que a gente, né, eu faço, eu vou. Né? Eu vou, mestre, eu vou atrás de você, mas sem fazer transformação nenhuma. Eu continuo egoísta, eu continuo orgulhosa, eu continuo arrogante, pedante, continuo maledicente, continuo fofoqueira, né? Continuo mentirosa. Então não há transformação. Então a cruz para nós espíritas significa, portanto, instrumento de realização do que almejamos ou resgate de nossos débitos para termos paz. Tão logo tenhamos consciência de que o que buscamos é a paz, por igual, descobriremos a cruz que nos levará ao aperfeiçoamento íntimo e à conquista desta grande meta. Né? E aí, nossa querida Amélia, ela prossegue, né, no livro. Ali estavam todos os elementos constitutivos da melodia dos sofrimentos humanos. Então, é porque a Amélia é fantástica, que ela é uma poetisa maravilhosa, né? Aí quando ela fala, ali estavam todos os elementos, olha como ela traz, né? Ou seja, todo tipo de gente, todo tipo de sofrimento aparecia ali, né? Se reunia ali, né? Quando Jesus ia falar, né? Que ele falava pelas parábolas, ele sentava nos montes, né?
nos barcos e tal, ia falar, como falou, ele não cansava de ensinar, né? Então, ali se juntava de tudo, né? E ele conhecia cada um, isso é que é o detalhe, né? Esse é que é o detalhe, porque a gente se esconde aqui na carne, para os outros que estão também na carne. Alguns que estão já do lado espiritual, a gente também não se esconde, né? Tem muitos que acessam, porque a vibração é a mesma, né? A sintonia é a mesma, então eles acessam as nossas informações também. Já outros os que não conseguem acessar informações é porque tá em um patamar baixo, né? Sintonia mais abaixo. Mas o que estão na mesma sintonia mais alta, acessa tranquilamente os espíritos, por exemplo, nossos anjos guardiões, né? Os nossos mentores e os mentores dos trabalhos, né? Da casa espírita, eles sabem muito bem quem nós somos. Eles nos acessam. Mas também não vai ficar espalhando por aí, porque, obviamente, eles não estão ralé, né? Eles já estão mais elevados, então não vai ficar. Ah, porque eu já lhe conheço. O senhor Adalberto mesmo, isso aí gosta de fugir, gosta de. Ah, eu já lhe conheço, Adalberto, vou lhe grudar aqui, viu? Você não vai sair dos trabalhos, não. Ah, ele não vai falar isso, né? Eles vão estar sempre incentivando. Ah, não, Adalberto. Não, meu filho, venha. Já pensou em fazer tal trabalho? Quer dizer, eles vão intuindo, né? Vão orientando, principalmente nas reuniões, né? Mediúnicas. Acontece, às vezes, algumas orientações, mas veja que ele, como diz o outro, ele não ataca ninguém, né? Eles não atacam ninguém. Mas todos. Então, Jesus, ele tinha aquele raio-x, gente, no olhar. Né? Ele olhava, ele já sabia. Né? Ele já sabia. Quando ele, naquela cena, que a mulher hemorrágica, que tinha hemorragia, né, constante, hemorriza, né? Ela toca nele. Na verdade, nele não, na veste, né? No pedacinho da roupa dele ali, quando ela se esgueira toda ali no meio do povo e puxa ali o pedacinho da coisa, aí ele faz, alguém me tocou, mas ele sabia quem tinha tocado. Mas ele não ia dizer, você, peraí, abra aí todo mundo, deixa eu mostrar aqui. Você me tocou, por que você me tocou? O que você quer? Não, ele jamais ia fazer isso. Ele, não, alguém me tocou. Mas ele ali aproveitou para dar o exemplo. Porque no momento que ela tocou, ela já ficou curada. Então ele aproveitou ali, sempre esperto, né? Aí ele, oxe, peraí, vou aproveitar aqui para dar a lição aqui ao povo, né? E aí ele aproveitou tudo Jesus aproveitava, né? Para dar a lição. E jamais, tanto que quando procurava, como cego mesmo, né? Que o procurou, aí ele, o que queres que eu te faça? Ele nunca dizia, meu filho, vou lhe curar, peraí, você tá cego, ou senão você tá com tal problema paralítico, eu já sei de tudo de você, peraí que eu vou lhe ajudar. Não, em momento nenhum. Por que ele fazer essa pergunta, né? O que queres que eu te faça? Porque a pessoa tem que ter certeza do que quer. Às vezes a gente diz assim, de nossas orações, por exemplo, Senhor, me cure, não sei o que, não sei o que. Mas às vezes a cura que nós estamos buscando, às vezes não é a melhor para a gente, né? Inclusive, nesse mesmo livro, Luz no Mundo, se vocês estão lendo, inclusive esse textozinho já é no final, né? E vocês acham que vão falar sobre isso também. Tem um texto que é chamado A Cura Real. É lindo esse texto. Né? Se vocês quiserem adiantar, adiantem, porque é lindíssimo esse texto. E fala de Miriam, né? Eu uso muito esse texto em algumas palestras. Porque é linda, é belíssima a história dela. E ela mesmo foi uma paralítica. E que no caso dela foi a cura real, como ela fala. Foi a cura da alma, não foi a cura do corpo. Né? Então Jesus já conhecia, tanto que ele, no diálogo com ela, me permitam aí dar um spoiler, né? Que ele pergunta, né, o que queres que eu te faça? E aí ela diz, que me cure, né, Senhor, e tal, eu sou paralítica e tal. Ele diz, vai para casa que eu vou te dar muito mais do que isso. Ou seja, ele não a curou ali, fisicamente, né? Ele disse ainda, eu vou lhe dar muito mais do que isso. Quer dizer, ele ainda fez uma promessa a ela. Ela mesma relata que ela ficou retada, porque não só não curou na hora, como que ela via, né, curando os outros, como também ela voltou para casa e nada aconteceu naquele momento. Mas ela disse que depois, com o tempo, ela foi entendendo que é justamente a cura real que ela assume, né, que ela recebe, né, que é a cura da alma. Porque, na verdade, nós não estamos doentes no corpo, gente. O corpo é como
como é o nome dele? São Francisco de Assis, né? Chamava de jumentinho, né? Que era quem carregava. Tanto que quando ele desencarna, ele agradece, né? Que ele fala, agradece ao jumentinho, porque foi quem carregou ele, quer dizer, o espírito, durante toda aquela reencarnação enquanto Francisco de Assis. Então, nós estamos utilizando o corpo, gente, nós somos espíritos. Então, não é o corpo que está doente, é o espírito que está doente. Então, quando eu adoeço, né, inclusive eu tenho muito aí eu entro em crises existenciais, né, eu entro em crises de consciência, porque aí eu fico caçando onde foi, oh meu Deus, o que foi mesmo que eu fiz para cair nesse problema agora. Só que, obviamente, a maioria das questões são anteriores em outra encarnação, então eu não acesso. As que estão agora nessa vida, eu vou acessando e tento trabalhar, né? Do meu jeito, do jeito que eu consigo. Mas outras eu fico buscando, buscando, buscando e não encontro resposta. Porque a coisa é tão grande que eu fico, meu Deus, e onde é que está isso? Só que aí como eu não tenho a permissão de acessar. Mas quem está doente não é o corpo físico. É só o corpo recebe a transferência do espírito. Tanto que o espiritismo é fabuloso justamente nessas respostas, que é a reencarnação, que é a causa e efeito, né? Que é a lei de ação e reação e etc. Que é, por exemplo, uma criança. Como é que se justifica uma criança, por exemplo, de que nasceu, né? E ali primeiro está na amamentação com a mãe, não se descobre, mas quando faz 1 ano descobre que é diabético tipo 1. Já nasceu diabético. Ou já nasceu, como na época que eu estava grávida de minha filha, tinha uma outra mãe também fazendo os exames, porque como eu tenho lúpus e artrite reumatoide associados, quando eu engravidei, que inclusive foi pânico para todos os meus médicos, me pediram para eu fazer todos os exames possíveis para poder ver se minha filha teria alguma sequela, né, alguma coisa. E um dos exames foi um exame cardiológico, do qual a gente a mãe fica uma tarde inteirinha deitada, e a médica cardiologista, né, a neocardiologista, ela fica ali dentro, no ultrassom de altíssima qualidade, né, o bicho vê tudo, e fica ali, né, sondando, sondando, sondando cada partezinha do coração do bebê, né? E aí, como o bebê se mexe, então é por isso que a gente passa uma tarde, pode até emendar com a noite, porque ela precisa desse tempo para poder. E a minha, então, mexia o tempo todo. A minha ficava rodando. Aí demorou bastante, porque ela precisava, né, fazer toda essa sondagem. E quando ela terminou, no meu caso, não tinha nada. E a outra mãe, que foi antes de mim até, né, que foi de manhã, tinha voltado e estava aguardando ela tarde, porque o menino, que era um menino até, tinha que fazer uma intervenção cirúrgica ainda na barriga da mãe. Problema seríssimo cardíaco, que aí quando a cardiologista detectou, fez não. Ou eu faço a intervenção, ele no ventre, ou ele não vai, quando ele nascer, ele não vai resistir. Eu não tenho como fazer depois ele fora. No ventre, era mais seguro. E realmente, graças a Deus, como eu fiquei em acompanhamento, ela realmente, né? E depois eu fui também com a minha pequenininha, né? Porque recém-nascida também vai para poder dar uma olhada. E eu encontrei com essa mãe também, e o menino estava lá, lindo, maravilhoso, no bracinho dela, né? Vivo, né? O reencarnante e tal. Graças a Deus, tudo correu muito bem. E a cardiologista conseguiu fazer a cirurgia, foi um sucesso. Mas perceba, então, como é que esse menino, bichinho no ventre ainda, reencarnando, lindo, maravilhoso, já vem com um problema seríssimo desse cardíaco? É o quê, gente? Né? Reencarnação. A questão é anterior. Então, não é o corpo físico. Né? O corpo físico é apenas um molde. É o espírito já estava doente. Eu não sei, né? Porque, como diz o outro, não tinha como eu saber qual é a questão dele, mas pode ter sido um suicídio, ou pode ter sido um homicídio do qual ele ficou preso, a raiva, né? Do que matou ele e tal, e aí ficou, né, com aquela, vivendo ali aquela questão da morte, por exemplo, né, num tiro ou uma coisa cardíaca, e ele aí registrou e trouxe no corpo de novo, né? Pode ser também. Pode ser várias questões, né? Pode ter sido um acidente, pode ter sido qualquer coisa. E que ele registrou lá no perispírito e trouxe ao corpo físico, né? Então, é essa questão
Não, é que nós precisamos entender. Então, quando eu adoeço, eu tenho uma enxaqueca terrível que não passa. Não está no meu cérebro. Claro que eu tenho que ir no médico, é óbvio, porque está já somatizado. Não estou dizendo o contrário, não, viu, gente? Pelo contrário, precisamos ir muito, correr logo, para poder darmos cabo, né, da situação aí da doença. É se tratar, é fazer os exames, é fazer tudo. Mas, lembrando que já está somatizado no corpo, que o corpo é o molde, né? Mas está principalmente em mim, eu, o espírito. Então, aí é que a cura realmente parte de lá para cá, né? Por isso que tem gente, por exemplo, que não só o câncer ou qualquer outras doenças aí, às vezes até doenças bem sérias, porque tem, além do câncer, tem umas doenças seríssimas, e que a pessoa dá uma reviravolta. De repente, ela. Por quê? Conseguiu se transformar, conseguiu acessar, né, a questão espiritual aí. Então, ela prossegue, né? Mutilados em permanente exibição das deformidades e miseráveis sonhadores da esperança. Olha só, né? Jesus trabalhava, é o que a gente está falando dessa. Do mais doente, né? Do que mais sofreu. A cruz realmente pesada. Aqueles rostos sucados pela dor e curtidos pelo sol, aqueles olhos sem luminosidade, que as desilusões quase apagaram de todo, acendiam-se, porém, expectantes, naquele momento, aguardando, que era justamente a fala do mestre, né? Profundamente apiedado das mazelas humanas, envolveu todas aquelas criaturas na ternura indimensional do seu amor e começou a falar. Né? Aí então, tem várias falas, eu trouxe algumas mais, que achei mais interessantes, né? Alegrai-vos na dor e não vos desesperei. Participais desde hoje do reino de Deus, e os tempos continuarão a correr, cantando músicas de júbilo em vossas almas, se perseverardes, fiéis até o fim. Quer dizer, se tivermos fé. Olha o que Jesus nos conclama, né? Ele nos conclama a nos alegrar, né, diante da dor. Ou seja, temos paciência diante da dor, temos resiliência diante da dor, temos resignação diante da dor. Às vezes é difícil, não é fácil. Às vezes a gente dá escapulida, fica rebelde, se reta, não entende por que está acontecendo, mas quando a gente volta ao nosso prumo, né, que a gente se equilibra novamente, a gente entende que aquilo era necessário, né? Tem também uma palestra de Peixinho, de André Peixinho, nosso querido, né? Que eu lembro bem que ele fala na questão do reumatismo, né? Aí ele conta a história de uma. Eu peguei logo para mim, né? Muito eu. Ele fala, ele contando a história de que, inclusive, ela era atendida lá no centro espírita que ele frequentava, né? Lá da Mansão do Caminho, o Caminho da Redenção. Aí ela, volta e meia, ela estava acamada, internada. Acamada, internada. E aí depois ficar boa, porque realmente, eu falo que eu também tenho, né? O lúpus e artrite reumatoide. Então, às vezes a gente tá lá em cima, a gente tá ótima, linda, maravilhosa, faz tudo. De repente, a gente cai. Aí a doença realmente ela acelera de alguma forma e começa a atacar em algumas partes, né, do nosso corpo. E aí acontecia isso com essa senhora. E aí volta. Aí André perguntou, aumentou, né? Fez, poxa, eu fico sempre observando. E ainda mais ele, enquanto médico, né? Ele fez, poxa, eu fico observando Dona Fulana, é aqui uma trabalhadora e tudo, e a família fica tão preocupada, pede tanto, né? Para ver se a espiritualidade ajuda, para ela ficar melhor e tal. Aí o mentor falou, fez, olha, a questão de Fulana, ela veio justamente, ela está com esse problema, né? Ela tem pela agressividade dela. Quando ela fica boa, ela volta ao estado agressivo. Então, aí a gente acelera o processo, ou seja, a doença volta rapidamente, que é para poder amansar. Porque, aí, como o mentor falou, quando ela está doente, que ela está ou no hospital ou acamada em casa, ela fica mais mansa, ela se torna mais humilde, né? Ela fica mais tranquilinha. E aí vai, né? Porque a doença tem esse poder, né? De nos tranquilizar, eu digo por mim mesma, de nos tranquilizar. E aí, quando ele falou, eu tomei logo um susto, porque eu sempre fui uma pessoa muito agressiva, né? E aí eu comecei a tentar, né? É um dos fatores, quando eu vejo alguma coisa já degringolando no meu corpo, eu, opa, qual é a parte aí que eu tô, né, me perdendo de novo, né? Já é um alerta para mim.
né? E aí, quando ele trouxe essa questão, então, às vezes, a espiritualidade fica ali de olho, os mentores, né? Ou não, precisa dessa doença mesmo, precisa que ataque mesmo, a dor precisa vir, né? Precisa não ver. Tem pessoas que vai perdendo a visão, ou se não perde uma visão só, né? Como uma amiga minha estava falando hoje, o pai faleceu, ele disse que ele teve vários AVCs, e aí no último que ele teve, ela disse que ele perdeu uma parte da visão, que agoniou muito ele, mas depois disse que ele foi entendendo e acalmou, se acalmou, né? E aceitou, né? Então, ali é uma lição, para ele foi uma lição, né? Essa dor veio como uma lição muito grande, e veio para todos nós. Então, os meus seguidores aprendem a ter alegria interior para os momentos difíceis e se acostumam ao prazer de servir em nome do amor. É nisto que reside a verdadeira união comigo. Eu lembro muito aí de um irmão, uma das vezes que eu adoeci, aí eu estava, assim, porque eu sempre faço, né, meus trabalhos, né, tanto de palestra e tal. Aí esse irmão virou para mim e fez assim, um irmão espiritual, né? Ele fez: minha filha, que sempre lhe pegue trabalhando, que a doença sempre lhe pegue trabalhando. Aí eu logo me atinei, eu fiz: olha, verdade, melhor que me pegue trabalhando mesmo. Porque aí a gente já está na labuta ali, no caminho, né? Já está recebendo ali a misericórdia divina. Então é isso que ele fala, quer dizer, por mais que esteja, né? A gente sempre tem uma chance de trabalhar. A não ser que esteja realmente deitado no hospital, que a gente não pode fazer nada, ou até em casa, que a gente esteja limitado. Mas fora disso, se dá para ir, né? Eu lembro de seu Enésio, lá de Jesus Nazaré, do Centro Espírita, né? Jesus Nazaré, aqui em Feira, que seu Enésio ia, já velhinho, doentinho, às vezes tossindo, ele tinha problema cardíaco também, tudo, aí ia todo. Pois é. E ia sozinho, viu, gente? Com a bengalinha dele, ia sozinho. A casa não era muito longe do centro, aí ele. Oxi, mas não faltava, era outro que não faltava. E ele trabalhava no passe assiduamente. Mas ele não tinha essa. E era um passe curador. Porque, inclusive, eu me curei de um problema seríssimo que eu tinha, que os médicos já não tinham mais. Eu só vivia no Bactrim, que é um antibiótico, né? Eu vivia só no antibiótico, porque era uma dor de garganta, era uma garganta inflamada que não passava. E eu fiz o tratamento porque eu sentava na hora que ele via com aquele passo gostoso, né, quentinho, porque ele tinha, né, ele tocava, né, pegava na gente e tudo, eu fiz, aí eu chego a sentir aquele calor assim na garganta. Ele me curou, os passes dele me curou, né, ali no momento de 6 horas, né, que tem o evangelho. Né, eu tomava, mas ele não faltava, estava doentinho e tudo, mas ele só parou quando faleceu, quando desencarnou. Doença, limitação, ele ia com o cacetinho dele, bem devagarzinho, né, bem mancando, mas ele não faltava. Né? Chico Xavier é outro exemplo também, né, que tinha angina, catarata, tinha tudo, não deixou de psicografar em nenhum momento, né, por causa da catarata, não se esmoreceu por isso, e também não se esmoreceu pelos problemas cardíacos, foi até o final, né? Divaldo Franco foi até o final, inclusive Divaldo foi até o final mesmo. Divaldo teve ainda o câncer, né, da bexiga e tudo, e fazia lá as palestras, as pré-eleições ainda na Mansão do Caminho, só mesmo quando não deu mesmo para ir sentar, para poder falar, foi quando, mas aí já estava mesmo para ir embora, né, recentemente, né? Peixinho já foi pego, inclusive, Peixinho desencarnou trabalhando. Porque ele estava em uma reunião de trabalho da FEB, quando passou mal, porque ele tinha já uns problemas nas válvulas cardíacas, e o médico já tinha dito que ele ia morrer cedo, e ele morreu com 70 e tantos anos, né? Ó, aí os médicos deuses, né? Que não sabem de nada. E porque ele tinha um trabalho a fazer. E ele desencarnou trabalhando, sentado numa reunião, online, no caso, né? Ele estava online. E aí desencarnou, caiu. Desencarnou ali, no trabalho do Cristo, né? Então é isso que a gente tem que ficar atento, né? Que é como me disse esse irmão espiritual, que a doença lhe pegue trabalhando, né? Então que a gente continue os nossos passos aí no trabalho. E é por isso que Jesus nos conclama, né? Que a Amélia aqui nos traz.
Então é ele, entre os homens, apresentando a legislação do amor em convite esplêndido à humanidade inteira, né? É realmente pelo amor que nós nos redimimos, né? E como todos se retirassem aos poucos, silêncio, dispostos a carregarem a sua cruz, todo mundo se conscientizou e fez, olha, deixa eu carregar, né? Ele a sós e se encheu de plenitude, né? Porque entenderam realmente o que era carregar a sua própria cruz. Então, à noite, por fim, vestiu a clive de luar, enquanto as aldeias e as cidades dormiam. E ele velava dos sinos do outeiro. Quer dizer, de cima, né, do monte, ele velava a todos, né? Enquanto todos dormiam na aldeia e as cidades, ele estava ali orando. Veja o alcance da oração do Mestre Jesus, né? A nossa chega a depender, né, da nossa fé, da força da oração, chega a umas hostes aí, né? Que chega lá os nossos mentores, etc. Não ultrapassa ali o telhado, né? Vamos dizer assim. E às vezes nem o telhado ultrapassa. Às vezes nossa oração fica dentro do nosso quarto, por exemplo. Não sai, chega no telhado e fica. Porque não temos força, né? Não temos vontade, não acreditamos verdadeiramente naquilo que estamos pedindo, né? E já Jesus alcançava cidades e aldeias. Quer dizer, ele parava ali só para orar, né? Mentalizava. Imagine o brilho, gente, naquela época, né? Quem estava aberto, né? Porque a gente precisa estar aberto para receber, né? Imagine, na hora que quem estava aberto para receber aquele brilho, né, de luz, aquela... devia ser uma paz inconfundível, gente. Devia ser acho que a pessoa flutuava. Eu imagino assim, né, que a pessoa flutuava ali, ó, quando recebia realmente aquela luminosidade do Cristo. Tanto que todos que foram tocados por ele realmente mudaram, né? Mudaram drasticamente. Inclusive, tá aí o nosso Bezerra de Menezes, que foi aquele cobrador de impostos, né? Que agora esqueci o nome. Foi um grande cobrador de impostos que roubou um bocado de gente. E aí E ele só falou com Jesus. Ele recebeu a luminosidade quando Jesus fez, vai para casa que eu vou passar na sua casa. Sua casa vai receber hoje a salvação. E aí ele se pega correndo, que ele era baixinho, por isso que ele subiu na árvore. Zaqueu, é o Zaqueu. Zaqueu, obrigada, tudo bom, minha linda? Gratidão. Tudo bom, Joelena. Gratidão a mim, ter a honra de ouvir você, de você trabalhar nesse grupo com a gente. Essa mulher aí é um ser de muita luz. Gente, né, não. E aí, Zaqueu, justamente, ele vai e corre para casa, diz, mulher, bora que o Cristo vem aqui. E aí, quando o Cristo entra na casa, ele já tinha recebido a iluminação do Cristo, né? Ele já tinha recebido as vibrações do Cristo. E tanto que ele promete a Jesus, né? Que ele diz, eu vou pagar cada centavo, eu vou devolver até o último, quer dizer, eu só saio da terra quando eu devolver a última moeda, que é justamente Bezerra de Menezes, né? Que vocês devem conhecer o caso, que a filha doente, com pneumonia, ela pobre, não podia, e ele realmente devolve, ela era a última que ele estava devendo. Aí ele tira o anel de formatura e entrega para ela, né? De medicina, que era caríssimo naquela época, né? Que era esmeralda, e entrega para ela pagar o remédio, que ela fala que não podia, e vai indo embora, e ele disse, não, tome. Porque ele já estava também afundado de dívida, né? Na farmácia, já não tinha mais, ele já estava meio falido, mas aí ele paga a última dívida, né? A última que ele estava devendo. Então, é exatamente esse o nosso caminho, né? Estamos aqui para isso também, para recebermos essa vibração do Cristo, e irmos mudando. Claro que nosso caminho ainda está devagarzinho, e é assim mesmo, não é... Ninguém queira ser iluminado da noite para o dia, não, porque não funciona. É muita coisa que a gente tem aí, né, para mudar, para transformar. Mas o importante é permanecermos na vontade, na perseverança de mudar. Não, eu vou mudar. Caí, mas levanto. Vou me transformar. Né? Esse é o X, né? A virada de chave que a gente encontra. Então, meus irmãos, eu agradeço. Desculpa, eu passei, né? Como sempre, eu sou faladeira. Eu passei da hora. Né? Mas gratidão pelo convite mais uma vez. Gratidão
por estar aqui com vocês. Que é mais um pedacinho que eu, porque a palestra a gente não faz para os outros, né? A gente faz primeiro para a gente, né? Então, quando eu estava tomando, por isso que eu falei que era difícil, eu iniciei logo falando que para mim foi difícil, né? Porque essa coisa do tomar a cruz, eu ainda tenho muita dificuldade. Então, já me veio aí o convite para ter mais fé, né? Para poder melhorar mais um pouco essa caminhada. Então, vamos juntos, estamos todos aqui na Terra juntos, né? Irmãos unidos nessa causa de nos melhorarmos, né? E alçarmos a evolução. Então, gratidão pela paciência de me escutarem também, viu? Nós que agradecemos, muita paz, Deus te proteja sempre. E quem desejar fazer alguma pergunta ou fazer algum comentário, tem mais uns 3 segundos. Eu quero agradecer a Joelena, né? E dizer a ela aqui e aos demais que você é uma guerreira, amiga. Você é uma guerreira. E a gente sabe da sua luta, mas a gente sabe que a cruz que foi designada para você é porque você está aqui, nesse planeta, trabalhando e evoluindo. Então, foi muito bom ouvir você e saber que você já está ativa, viu? Beijo no teu coração, minha amiga. Deus te abençoe. Gratidão, querida. Tem mais? Todo mundo maravilhado. Diga, Fidelis. Parabéns, Joelena, né? Esse tema é muito importante, principalmente para todos nós, né? Que vivemos carregando, cada um carregando sua cruz, e muitos pensam que suas cruzes estão pesadas demais, mas na verdade é aquela mesmo que ele tinha que carregar, né? Uma vez eu olhei um vídeo que tinha várias pessoas carregando a cruz, né? E o sabido resolveu cortar, né, a cruz. Quando chegou em um despenhadeiro para atravessar um tipo de um lago, aqueles que estavam carregando suas cruzes pesadas passaram, né? E aqueles que cortaram a sua cruz por meio de esperteza não podia passar, ficou no mesmo tormento que estava, entendeu? Então é assim, a cruz que veio para a gente tem que suportar, né? E tentar viver melhor, né? Fazer o bem, ser bom, ser grato, né? E saber que essa encarnação nossa é a melhor que temos. Então, vamos cuidar dela e vamos carregar nossa cruz. Que esteja pesado ou não. Então é isso. Parabéns, continue na sua estrada, tá muito bem. E é isso que eu tenho a dizer. Boa noite, gente. Deixa eu então, vou falar bem rapidinho. Então, eu estava escutando você e fiquei pensando assim, né? A desencarnação é um consolo a gente saber que a gente vai viver, mas dá um medinho também, do que a gente vai encontrar do lado de lá, né? Dá um medo, sim. Eu não sei vocês, eu particularmente, eu sei que a gente vai, eu particularmente, eu tenho medo, sim, para falar a verdade, o que eu vou encontrar do lado de lá. Mas uma coisa também que me chama a atenção, não é assim de religião. Por exemplo, assim, são as pessoas do AA, que ali tem pessoas que estão deixando de se drogarem e de beberem, né? Que a gente sabe que é vícios que a gente traz e tem que lutar contra eles. E tem outros vícios também que a gente traz todos nós aqui sabemos o quanto é difícil lutar contra vícios, né? E eu fico pensando naquelas reuniões, me emociona assim, as pessoas falarem, hoje faz tantos dias, tantos meses, tantas horas que eu não me drogo, que eu não bebo. Aí eu fico pensando assim,
eu fico pensando, isso é vigiar, gente, isso é vigiar. Porque muitas vezes a gente faz as coisas ontem, hoje a gente esquece, a gente pega e faz de novo. Agora imagine uma pessoa falar, hoje faz tantos anos, tantos meses, tantas horas que eu estou sem beber, sem me drogar, estou aqui numa nova vida. Eu imagino, gente, assim, a força que a pessoa tem que, a vigia que a pessoa tem que ter, sabe, por todas as trancas na porta, todos os cadeados, que é para a pessoa não cair em tentação. Então, é uma coisa assim que me emociona muito no ser humano, a fortaleza que nós temos, mas que a gente tem que vigiar sim. E acho que orar e vigiar, eu acho que é uma das melhores coisas que a gente tem aqui para gente, a gente não entrar no umbral, né? Que a gente tem medo de ir lá, né, gente? E é isso, gente. Parabéns, Joalene. Excelente palestra. Deus te abençoe, minha filha, e te protege sempre. Ilumina seus caminhos e de todos. Então, como sempre, peço para Joelena fazer a prece final da doutrinária da noite. Deus abençoe a todos, muita paz. Vamos fechar os nossos olhos, buscando uma conexão com Deus. Uma conexão verdadeira, uma conexão de coração e de pensamento. Buscando essa fé, fortalecer essa fé que todos nós temos. Que a fé é uma construção do dia a dia. De acreditarmos. Fé é acreditar. E acreditarmos na misericórdia desse Pai infinito. Acreditar e ter fé nessa guiança e nessa ajuda constante do Mestre Jesus, que nunca abandona nenhum de seus irmãos. A fé nessa espiritualidade amiga, como nosso querido Bezerra de Menezes, Sheila, Emmanuel e tantos outros, que estão aí nos guardando, nos auxiliando em nossas melhoras, mesmo que nem saibamos. Então vamos agradecer a Deus. Agradecer pela noite, agradecer por estarmos juntos mais uma vez reunidos em seu nome. Agradecer pela oportunidade de conhecimento, agradecer pela oportunidade de estarmos juntos estudando o seu Evangelho. Obrigada, Mestre. Obrigada pelo lar que nos acolhe, cada um no seu lar, quentinhos, pela mesa farta em cada lar. E para aqueles que falta, que a providência divina chegue. E temos muito a agradecer por nossas reencarnações, por nossos corpos, pela nossa família, pelos nossos amigos, nossos empregos. Vamos agradecer pela vida que temos. Pai nosso, que estás no céu, na terra e em toda parte. Santificado, Senhor, seja teu nome sublime, venha a nós o teu reino de amor e bondade. Seja feita e é feita sempre a tua vontade, assim na terra como em todo o universo. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje, não deixai faltar nunca força para consegui-lo. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, à medida que verdadeiramente aprendemos a nos perdoar. Perdoamos aqueles que nos têm ofendido, esquecemos as ofensas que nos forem feitas. Não nos deixeis, meu Deus, cair em novas tentações, e quando cairmos, não nos deixe adotá-las. Mas livra-nos de todo mal, principalmente aquele que ainda reside dentro de cada um de nós. Jesus nos abençoe.